Olá, bem-vindos. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor, terça-feira, dia 14 de janeiro. Eu vou começar lembrando que ontem a Bovespa teve um dia de boa recuperação, alta de 1,58%, índice em 117.325 pontos, 8 pontos apenas abaixo da máxima do dia, e o que é melhor, interrompendo uma sequência de 6 pregões de queda. O dólar também subiu forte na sessão de ontem, 1,18%. A moeda americana fechou cotada a R$ 4,142. E nos Estados Unidos o destaque fica por conta do índice Nasdaq, com uma alta de 1,04%, muito em função de pressão compradora sobre as ações de tecnologia. Hoje, mercados da Ásia operaram e encerraram com comportamento misto. Europa alternando entre o campo positivo e negativo ao longo dessa manhã, e mercados futuros americanos também alternando entre positivo e negativo. Por aqui, há espaço, claro, para o mercado voltar a se recuperar, buscar novamente aquele recorde histórico de pontuação lá em 118.791 pontos, obtidos no dia 3 de janeiro. Hoje, o dólar começando novamente forte no mercado internacional em relação ao ien, a libra e o próprio euro, com a expectativa de assinatura do acordo bilateral entre os Estados Unidos e a China, que está prometido para ocorrer, teoricamente, até amanhã. Pode atrasar um pouquinho. Lighthizer, um dos principais negociadores do acordo entre os Estados Unidos e a China, diz que estão ultimando a tradução dos termos do acordo e que deve dar algum destaque do que vai conter o acordo ao longo da sessão de amanhã. Fala, inclusive, de compromissos ligados à manipulação cambial e também mostra alguma preocupação, tanto ele quanto o secretário Mike Pompeo, com a segurança, já que a China costuma compartilhar dados com o setor militar. Aliás, sobre segurança, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está decidindo qual será a postura do grupo de países com relação à adoção de 5G produzida pela gigante de tecnologia chinesa Huawei, exatamente por conta disso, a prestação de informações a outros setores. Tivemos ainda na China, durante a madrugada, a divulgação de que as exportações do ano de 2019 cresceram somente 0,5% e as importações encolheram 2,8%, e é o menor ritmo dos últimos 3 anos para a balança comercial da China. Mas em dezembro houve recuperação, as importações cresceram 16,3% anualizada e as exportações cresceram 7,6%. Resultado disso, no mês de dezembro, um superávit de 46,8 bilhões de dólares, contra o mês anterior de 38,7 bilhões de dólares. Hoje começa a safra de balanços referente ao 4º trimestre e vamos ter certamente algumas mudanças de preço pontual nos ativos de bancos que serão anunciados os resultados do 4º trimestre. Falando ainda de países, há uma grande discussão marcada para quinta-feira, daqui a 2 dias, sobre que ações tomar em relação ao Irã ter abatido aquele avião da Ucrânia. Falando um pouco de Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ser uma insensatez os servidores públicos estarem pleiteando o aumento de salário, mas deve liberar a reposição da inflação no salário mínimo. O governo faz conta de que cada R$1 de aumento nessa área provoca uma despesa de 355 milhões de reais. O governo também conta com a ajuda do presidente do Senado, Alcolumbre, para aprovar o projeto de lei sobre saneamento. Aliás, o marco de saneamento é muito importante
tem muitos investidores querendo entrar nesse segmento no Brasil e a China é um dos principais candidatos. Paulo Guedes também disse que vai retomar todo o processo de reformas a partir do mês de fevereiro. E só para uma curiosidade, as ações da Vale já retomaram o patamar de cotação pré o acidente de Brumadinho. Falando da agenda de hoje, o IBGE divulga a produção industrial regional no mês de novembro e divulga também o volume de serviços prestados ao longo do mês de novembro. Nos Estados Unidos, como eu disse, safra de balanço, sai o balanço do JP Morgan, do Citigroup e também do Wells Fargo. Vamos ter ainda por lá a confiança do pequeno empresário no mês de dezembro e a inflação medida pelo CPI, Índice de Preços ao Consumidor, que deve ficar ali perto de 0,1, 0,2 no mês de dezembro. Além disso, falam os presidentes do Fed de Nova York, John Williams, e de Kansas, Esther Georgia. Falando de expectativas para o dia, Bovespa com comportamento de alta, mas depende muito do todo o noticiário internacional sobre o acordo entre os Estados Unidos e a China, que é o grande drive do dia e dos últimos dias como um todo. Dólar com comportamento um pouco mais forte e taxa de juros em alta. E falando um pouco de mercados externos, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,18%, Paris oscilando entre positivo e negativo mostrava queda de 0,26%, Bolsa de Frankfurt com queda de 0,05%. Petróleo WTI negociado em Nova York também oscilando entre positivo e negativo, no momento uma alta de 0,45%, barril cotado a $58,34. Euro sendo negociado praticamente estável em relação ao dólar, a 1,113 da moeda americana, notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros em queda para 1,83%, índice futuro do mercado americano também oscilando entre o campo positivo e negativo, Dow Jones em queda nesse momento de 0,05%, Nasdaq caindo 0,13%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.